Um dos ícones da radiologia carioca foi o Dr. Felipe Matoso, fundador, né, da clínica Felipe Matoso, onde eu tenho o privilégio de trabalhar há muitos anos. Ele costumava dizer o seguinte: só existem dois tipos de laudo radiológico, o certo e o errado. O resto é estilo literário, o que ele não deixa de ter razão. Sabe uma coisa que acontece muito hoje em dia? É a gente ouvir uma determinada frase, uma afirmação, isso acontece muito com postagem, né, na internet, em que a gente esquece de analisar o contexto, né? Onde aquela frase se situa? O que que aquela pessoa estava pensando quando ela escreveu aquela coisa, quando ela gravou aquele vídeo, fez aquela postagem? Pra quem não me conhece, eu sou Patrícia Martins, médica radiologista, criadora do site amescarrad.com.br. E você sabia que a grande maioria das pessoas que assistem os vídeos, elas não se inscrevem no canal? Só que se inscrever no canal e dar o joinha é muito importante, porque é isso que faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Então, antes de terminar, já se inscreve e clica para não esquecer. E voltando aqui. Em relação ao estilo literário, há um tempo atrás eu fiz um post, né, que na época era uma trend, né, baseada numa postagem do perfil Português Legal, em que eles lançaram o seguinte desafio, que era você descrever uma pessoa comendo um miojo, mas como se fosse um escritor famoso. E como eu achei essa ideia interessante, né, e divertida, eu escrevi um texto que está lá no blog mscarrad.com.br, se você tiver curiosidade de ler, justamente esse descrevendo o miojo, né, como eles colocaram, né, no perfil Português Legal, em que uma pessoa colocou como se fosse o Jorge Amado descrevendo o miojo, outra colocou como se fosse o Ariano Suassuna, a Agatha Christie, e eu fiz um paralelo falando como se fosse um radiologista, né? Perfis de radiologistas com estilos literários diferentes escrevendo esse miojo. E aí que entra essa questão do contexto. Quando a gente fala de estilo literário, a gente está falando de quem? De escritores que já estão consagrados, né? A gente não pode esquecer que todos nós nascemos analfabetos, inclusive eles, né? O Jorge Amado, antes de se tornar o Jorge Amado, ele foi lá, o Jorginho sentadinho lá na carteira da escola aprendendo com a vovó viúva, né? E assim como todos os outros e a gente também. Até ele chegar no estilo literário dele, foram anos e anos e anos, né? Tanto que, inclusive, vários escritores, né, renomados como a Zélia Gattai ou Luiz Fernando Veríssimo, eles escreveram o primeiro livro, assim, bem depois dos 40. Então, até que a gente se torne, né, o Jorge Amado da radiologia, isso demora, né? Você precisa de bagagem, né? Você precisa passar uns perrengues, né? Aqueles perrengues dos pedidos de revisão, né? Dos feedbacks, né? Do médico que recebeu o laudo que não entendeu o que que você quis dizer, né? Quando você vê a confusão que um determinado laudo causou só por uma forma, né? De descrever alguma coisa. Então, tudo isso vai servindo para você amadurecendo, encontrando a melhor forma de se expressar. Isso não acontece da noite para o dia. Mas então o que que a gente faz, né, até chegar nesse estágio, né? Até chegar no estágio de realmente ter verdadeiramente um estilo, né? É aí que eu acho que os modelos de laudo podem ajudar muito. Só que a gente sabe que o modelo de laudo tem um perigo ali nele, né? Que é o problema do copia e cola. Na verdade, né, o modelo de laudo ele tem que servir como um guia, né? Como a vovó viu a uva, que a gente repete quando é criança, mas para entender a letra V, né? A partir daí você tem que ir para o próximo passo, né? Que é você aprender a escrever, né? Dentro do contexto das situações. Você não pode simplesmente sair copiando e achando que todo mundo que come uva é vovó e que toda vovó só come uva. É claro que não, né? Você tem que ver o contexto. Aquilo ali é um modelo para te guiar. Então, por isso que eu demorei muito para divulgar o modelo de laudo, porque eu tinha muito medo de fomentar esse copia e cola e as pessoas ficarem usando as frases de maneira equivocada. Mas aí eu demorei, mas eu consegui, né, fazer um livro digital que não é só tomar esses modelos copia e cola. Não. Ele tem os modelos, sim. Tem o modelo que eu uso de frase normal, tem o modelo de alguns exemplos de frases alteradas, mas muito mais do que você copiar é para você entender esse processo de criação de frase de laudo, você entender as questões que estão por trás de um bom laudo, justamente para você conseguir encontrar a sua melhor versão no laudo radiológico. Então, eu demorei, mas eu finalmente consegui criar um livro digital de modelo de laudo musculoesquelético, mas que vai muito além de frases para copiar. Antes eu abordo diversas questões relacionadas ao laudo.
né? Qual é a melhor ordem, né? Quais são as regras para você fazer uma mensuração? O que que te protege judicialmente? O que que é lenda urbana que a gente acha que protege, mas na verdade não protege nada, são ações inúteis? Quais são as palavras que é bom a gente ter um certo cuidado antes de usar? São proibidas de colocar? Não, mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque elas podem dar confusão. Os vícios de linguagem, como é que a gente faz uma boa comparação com o exame anterior? Como é que é a base para a gente escrever tumor? A base para a gente escrever fratura? Então, tudo isso antes da gente chegar no formato de laudo. Então, todas essas questões que eu abordo são justamente para ajudar você a encontrar a sua melhor versão do laudo radiológico, mas com embasamento. Então, se você quiser saber mais, é só você ir lá no site MSK Rádio, Educacional, Livros Digitais, que você vai chegar no modelo de laudo. E aqui você vai ver tudo o que você vai encontrar. Ou então, é só clicar aqui no link na descrição.